Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Aloysio. Boa noite, William. Semana passada eu não consegui ver os comentários aí, eu fiquei meio perdido. Então, se eu não responder, é porque deu o mesmo bugzinho aí, tá, pessoal? Boa noite, Alisson. Bom, pessoal, então, enquanto a gente está esperando aqui mais um minutinho aí para começar, quem, quem tá chegando aí, ah, quiser compartilhar a live aí, compartilha a live na sua timeline aí, volta aqui, bota o hashtag compartilhado aí, que normalmente no final do mês o Rafa faz um ranking aí dos mais compartilhadores aí. Pode ser que tenha alguma surpresa, alguma coisa aí. Beleza? Mais um minutinho até o pessoal ir chegando aí. Obrigado por compartilhar aí, Luizio. Obrigado aí, Alisson. Bom, acho que vamos lá. Vamos começar já. Bom, para quem não me conhece, sou Ismael Casagrande, tá? Faço parte do MTAC. Toda sexta-feira eu estou aqui fazendo uma live sobre a Azure da fanpage do Rafa. Então, o tema de hoje surgiu aí numa aula ao vivo que a gente fez essa semana, inclusive, e o pessoal comentou, a gente teve alguns comentários, se não me engano foi o Felipe que comentou até, de Azure AD Connect, como é que funciona, como a gente pode fazer. Então, foi daí que eu peguei a ideia de fazer essa live de hoje. Lógico que eu não vou conseguir cobrir ah, todo o conteúdo do Azure AD Connect, né? Porque a gente tem aqui em torno aí de 40, 45 minutos para fazer a live, né? Mas uma boa base a gente vai conseguir fazer aqui nesse tempo que a gente vai ficar junto. E qualquer coisa a gente vai conversando depois por redes sociais, enfim, a gente tem como entrar em contato aí. Boa, pessoal, então vamos lá. Então a ideia de hoje, tá, é iniciar um pouquinho, entrar nesse campo de identidade híbrida do Azure, tá? O que que é identidade híbrida do Azure? A gente vai começar a utilizar um Azure AD vinculado, sincronizado, né? Sincronizado com o nosso Active Directory local. Tá? Então a gente vai poder fazer gestão de usuário e senha, bloqueios e tudo mais. Opa, uma embaçada na câmera aí. Então, esse é o primeiro passo, tá? Que a gente vai trabalhar com isso. Duas coisas importantes. Ah, hoje, o Office 365 ou o Microsoft 365, que mudou de nome, né? Então, o Microsoft 365 e o Azure AD compartilham do mesmo AD, né? Dos mesmos usuários. Então, essa live de hoje, apesar de ser mais focada para Azure, também vai ajudar o pessoal que quer fazer um AD Connect, uma sincronização do AD local com o AD, o Azure AD, para a implantação do 365 também. Boa noite, Henrique. Beleza? Beleza, pessoal. Vamos lá então? Dar uma olhadinha na documentação primeiro, dar um overview aqui do assunto. Depois a gente começa a configurar e a gente vai conversando conforme vai evoluindo aqui a live. Beleza? Vamos lá. Vou tirar minha tela aqui. Bom, então aqui eu sempre entro na página inicial e eu já deixei separado aqui, que é um pouquinho chato de encontrar, tá? O Azure AD Connect ali pela documentação. Então se a gente fizer uma busca aí pelo nosso buscador predileto aí, tá? Azure AD Connect, vai cair direto na documentação correta ali, a gente vai poder ler um pouquinho sobre o funcionamento do AD Connect, né? Então, essa parte aqui, essa página aqui é a documentação principal, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho o que, que é o Azure AD Connect, e quais são os métodos que ele tem de sincronização, tá? Não é um método só de sincronização que existe, são vários. E cada um tem uma funcionalidade, uma forma de trabalhar diferente. Então aqui a gente tem sincronização de hash de senha. Aí, Gustavo, beleza? A gente tem autenticação de passagem, a gente tem integração de federação,
a sincronização, monitoramento, enfim. A gente tem diversas formas de configurar o nosso AD Connect para diferentes objetivos, tá? Então, assim, se a gente pegar aqui as principais aqui, tá? Que eu mais utilizo, que o pessoal está mais acostumado e utiliza bastante, é as duas primeiras aqui, que é a sincronização de hash e a autenticação de passagem. A federação é utilizada, mas um pouco menos, que é uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Onde exige um ADFS e uma replicação em nuvem, provavelmente para ter um ambiente com alta disponibilidade, né? Então, a gente vai passar principalmente nas duas primeiras aqui, que é a mais utilizada. Então, quando a gente faz a sincronização de hash de senha, o que eu faço, tá? Ele é um método que eu sincronizo o meu usuário, então eu pego o meu usuário do meu AD on-premises, levo ele para o meu Azure AD, tá? E levo a senha dele, o hash de senha junto com ele. Tá? Então, se por acaso o meu ambiente local ficar sem conectividade nenhuma, eu perder toda a conectividade de rede que eu tiver, internet, ou o meu AD pifou, não consigo mais conectar, os usuários que estão sincronizados no AD, no Azure AD, vão conseguir se autenticar e trabalhar na nuvem. Tá? Isso num caso de 365, por exemplo, eu tenho usuários que estão usando o hash de senha no Azure AD Connect, do Azure AD, e eu perdi a comunicação com o meu AD local aqui, não tenho mais acesso nenhum, não sei mais o que aconteceu, até eu resolver. Os meus usuários, se tiverem conectividade de internet, nas suas casas, celulares, enfim, qualquer lugar onde tem acesso, eles vão conseguir se autenticar no portal, porque o hash da senha já está lá no Azure. Tá? Se eu usar a minha segunda opção aqui de autenticação de passagem, o que ele faz? Ele sincroniza os usuários com o Azure AD, porém, a grosso modo falando, tá, pessoal, é uma explicação um pouco superficial disso. Ele, quando o usuário vai no portal e tenta fazer o login, ele vai lá no meu AD pedir autorização. Então ele não fica lá dentro da nuvem da Microsoft para autorizar ou não. Ele vai lá no meu AD local e diz, ó, o Joãozinho quer fazer o login, posso permitir sim ou não? Tá? Ele está usando essa senha, essa tipo de autenticação, pode fazer sim ou não. Formas de usar isso, tá? Tem muita gente, principalmente agora, tá? Com essa questão desse momento que a gente está vivendo agora, de home office e trabalho mais, um trabalho remoto. Algumas empresas têm a preocupação de os funcionários trabalharem somente em horários, horário comercial ou nos horários que eles são, que o contrato está vigente de trabalho. Então, utilizando a autenticação de passagem, eu consigo lá na propriedade do AD limitar o horário que cada usuário vai fazer login. Então o pessoal está lá, vai fazer login no portal do Azure ou no 365, por exemplo, e está fora do escopo do horário dele de login. Então o que vai acontecer? Não vai logar. Aí o AD Connect vai vir, o Azure vai pedir para o meu AD local se eu posso deixar o usuário se logar. O AD vai comparar o horário, vai ver, não, nesse horário não pode, então o usuário não tem acesso, não tem permissão de logar e acabou, não vai logar e pronto. Então, essa é uma forma de usar. E lógico, agora a gente tem uma evolução bem grande aí com a autenticação de passagem aí, então a gente consegue eliminar essa federação que é feita, que exige certificado. É um ambiente bem mais complexo, então a gente consegue, com apenas uma configuração diferente, ter praticamente a mesma experiência que a gente teria com uma federação de domínios, que é uma coisa bem mais complexa de ser feita. Tá ok? Vamos ver aqui o que tem de desenhos aqui, que é sempre legal de mostrar. Então aqui ele mostra como que é feita a autenticação, né? Então eu tenho o Azure AD Connect entre meu ambiente on-premises e meu ambiente na nuvem, e o meu usuário bate lá na nuvem para autenticar. Então aqui tem o conector de saúde, então que ele vai fazer alguns testes de saúde, verificações, e vai ter uma dashboard lá para nos mostrar como é que está a sincronização, se tem usuários que estão com problema, enfim, é uma validação da saúde do AD Connect. Aqui ele fala por que usar, enfim. Então aqui ele tem, eu acho que neste ponto aqui, ele vai falar da escolha da autenticação correta.
Então aqui o que a gente comentou agora, que tipo de autenticação a gente vai fazer? Aqui ele faz uma autenticação em nuvem, que é a nossa hash de senha e a passagem do AD. Como eu comentei aqui, então aqui ele habilita a autenticação lá no. Todos os objetos são migrados, ou a gente vai ver que a gente pode definir quais OUs vão ser replicadas para o Azure ou não. Tá? E aqui a gente faz toda a autenticação e eu faço tudo dentro do Azure AD. E na opção de baixo, ele diz aqui embaixo que os servidores validam usuários diretamente no Active Directory local. Tá? E garante que a validação da senha não ocorra em nuvem. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Certificação federada. Então aqui tem algumas coisas um pouco mais avançadas aí, né? Isso aí. Para quem tiver curiosidade e quiser estudar mais a fundo, tá? Como eu comentei, eu não vou ter muito tempo aqui, eu já tomei praticamente 10 minutos aqui da nossa live falando só da parte teórica aqui. Quem tiver curiosidade de estudar mais a fundo isso aqui, eu vou colocar, aqui nos comentários, vou botar aqui até nos comentários, e aí o pessoal pode se aprofundar mais além do que a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Chega de enrolação, vamos lá para a parte boa, né, que é a mão na massa, né? Então aqui eu criei um tenant zerado de um Azure, um Azure AD zerado. Eu não tenho nem subscription nele, é só um AD gratuito para a gente fazer a sincronização, tá? Então, o que que eu vou vir fazer? Eu tenho aqui o meu portal do Azure, eu vou vir aqui em Active Directory do Azure, tá meio lentinho hoje. E, bom, pessoal, então enquanto ele carrega, aqui carregou, beleza. Então aqui, essa é a visão do nosso AD na nuvem. A gente não tem nada configurado ainda lá na nuvem, tá? Então a gente tem um ou dois usuários locais, que são dois usuários locais, tá? Que eu tenho que ter eles para poder fazer a configuração, né? E eu consigo criar usuários manualmente aqui se eu quiser, trocar a permissão deles aqui. Tem várias opções aqui de, de configuração. E uma delas aqui é o Azure AD Connect. Se eu vier aqui, eu vou ver que nunca foi executado aqui, ó. Nunca foi executado o AD Connect, nunca sincronizei nada nesse tenant e vou fazer isso localmente. Primeira coisa que vai ajudar bastante o pessoal do 365, principalmente, tá? Quando a gente vai configurar um 365, normalmente a gente vai colocar, a gente precisa de um domínio, a gente vai configurar um serviço de e-mail, basicamente, né? O core do 365 é um serviço de e-mail e a gente vai precisar de um domínio. Então, lá na configuração do 365, ele vai pedir em certo momento o domínio que a gente quer usar. Então, eu vou colocar lá a minhaempresa.com.br, tá? E nesse momento eu vou estar vinculando um domínio, vou estar validando este domínio lá através de uma série de testes que a própria Microsoft pede para fazer. Os testes são básicos, é a criação de um registro DNS para validar que o domínio realmente é teu, e tem alguns testezinhos básicos de ser feito. Só que no momento de sincronizar o meu AD, eu vou precisar, vamos ver aqui, ó, eu estou aqui com o meu AD, então eu criei aqui alguns usuários de teste, tá? Então eu quero sincronizar meus usuários e eu vou vir aqui na conta deles, está aqui, ó, com o meu domínio local. Eu não quero esse domínio local, eu quero pôr aqui a minha empresa.com.br. Eu quero botar aqui o nome da minha empresa.com.br para poder sincronizar lá no 365 e quando eu criar o usuário aqui, ele já cria com o e-mail correto lá no 365. Então eu preciso, tá? Porque é muito comum a gente usar em AD local esse tipo de domínio que eles chamam de domínio não roteável, né? Que é um ponto local da vida aí que a gente usa nos ADs. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que adicionar aqui um sufixo de UPN, tá? Essa aqui eu vou fazer só para a gente ajudar o pessoal do 365 também, tá? Eu vou vir aqui, eu vou lá nos meus recursos, ferramentas, e eu vou vir nesta funçãozinha aqui, Domains and Trusts, tá?
Eu vindo nesta opção, ele vai abrir essa janela. Eu vou vir aqui, ó, onde diz Active Directory Domains and Trusts, dando o domínio, tá? Aqui em cima. Vou clicar com o botão direito, propriedades, e aqui ele deixa adicionar um sufixo de DNS. Vou adicionar o sufixo que está lá no meu 365, no meu Azure AD, mas no caso de um ambiente de produção, a gente vai colocar lá o domínio minhaempresa.com.br, beleza? Vou colocar aqui, no meu caso ali, eu colocaria cooperate.com.br, por exemplo, tá? Coloco aqui um UPN, um sufixo UPN adicional, tá? Essa aqui é uma dicasinha de Active Directory já, tá? É uma coisa mais de on-premises, mas vale bastante a pena a gente prestar atenção para poder sincronizar depois com outros ambientes. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em adicionar, vou aplicar, e olha só que legal que acontece, tá? Se eu vier aqui de novo na minha conta, eu não tenho mais solar.local, eu vou ter meu domínio. Então, eu selecionando esse e-mail, o domínio da minha empresa, eu vou fazer essa sincronização já com que, auxiliando já o 365 a identificar que há um e-mail, que ele tem que ser um e-mail válido, que tem um domínio válido para e-mail, né? E faça toda a parte de o fluxo de e-mails lá dentro do 365. Essa é uma dica pro 365, tá? Então aqui o que é que eu vou ter que fazer? Tá, essa dica aqui, legal, vou ter que fazer, mas eu tenho um AD montado, tem que fazer em todos os usuários, tenho lá 2.000, 3.000 usuários, tem que fazer em todos? Tem que fazer em todos, que você precisa usar e-mail. Tem que passar um para fazer? Não. Tá? Então a gente pode selecionar todos os usuários em OUs, ou a gente encontra facilmente scripts aí na internet que faz isso, que troca esse sufixo, esse UPN aí, através de PowerShell. Tá? Mas aqui, como são 3 ou 4, 5 usuários, aqui eu vou fazer na mão. Tá? Eu seleciono todos os meus usuários, venho aqui, propriedades, eu edito as propriedades em massa, né? Vários ao mesmo tempo. Então eu venho aqui no PN, troco meu domínio, aplico, ok. Vou aqui no outro mesma coisa, propriedades, conta, o PN, ok, ok. Eu vou vir aqui no BR também, mesma coisa. Propriedades, account, UPN. Beleza. É isso aí, estamos prontos para começar de fato a instalar os componentes que vão fazer a sincronização com o Azure. O que eu faço agora? Volto lá no meu Azure AD, venho aqui na minha opção de Azure AD Connect, e aqui tem a opção sincronização do Azure AD Connect não está instalado, não foi feita sincronização, sincronizar hash de senha desabilitado. Eu vou vir aqui, vou clicar em baixar Azure AD Connect, ele vai me jogar para uma tela de download. Para evitar, é um download pequeno, 90 MB, se eu não me engano, 96 MB. Para não ficar esperando download, eu me adiantei e fiz o download do executável já. E já salvei ele aqui. E eu vou iniciar a instalação do Azure AD Connect. Então a instalação inicial dele aqui, essa parte mais inicial é aquele famoso Next, Next, Finish. Aí agora ele vai pedir algumas coisas diferentes aqui. Primeira coisa, a tela de welcome do Azure AD Connect, ele fala algumas informações aqui que a gente precisa dar uma lida com calma. E eu vou fazer neste primeiro momento uma instalação padrão, tá? Tudo com a configuração padrão que vem pronto para fazer. A gente vai ver que em alguns cliques aqui a gente vai fazer, vai sincronizar, e a gente vai ver que forma que ele está sincronizando e vai ver como alterar isso depois também, tá? Que é possível a gente fazer alguma alteração depois, tá? Então a gente pode instalar ele e instalar ele, por exemplo, com hash de senha. E depois eu troquei de ideia, eu não quero mais hash de senha, eu quero autenticação de passagem, por exemplo. Eu posso ir aqui no Azure AD Connect e trocar a autenticação bem tranquilo, tá? Vamos lá, vou fazer aqui vamos aceitar os termos, né? Senão a gente não consegue avançar.
continuar. Aqui que eu digo, tá, pessoal? Então, as configurações expressas, né, que é o jeito mais rápido de configurar. Então, ele já avisa aqui que ele vai configurar a sincronização de identidades da floresta atual do AD, que é o lab, através de password de hash, tá? Hash de senha sincronizada com o AD on-premises com Azure AD. E ele vai iniciar, logo depois que ele terminar, vai sincronizar todos os atributos e habilitar o auto upgrade. Então, essas são as configurações expressas. Eu posso, se eu tiver um ambiente diferente, customizar elas todas no Customize aqui embaixo. Deixa eu ver se não tem uma outra mensagem aqui, porque eu estou perdendo mensagens. Vamos ver. Não. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, por favor, só comentem aí que eu estou tentando não perder as mensagens como a semana passada aconteceu, tá? Então vamos usar as configurações expressas. E aqui a gente já tem uma questão de prova, tá? Questão de certificação de Azure. Ele pede para colocar um usuário do meu ambiente de cloud, né, do Azure AD. Se eu quiser colocar um usuário com o menor privilégio possível, tá? O menor privilégio possível para fazer essa configuração, qual seria? Alguém sabe, alguém arrisca? Essa é a questão de prova, tá? Inclusive caiu na minha prova essa questão. Dá um tempinho até o delay da live. A gente tem vários tipos de permissões no Azure, tá? Então tem lá o Global Admin, tem o contribuidor, tem o dono, tem várias formas de usuários lá, tá? Vários permissionamentos de usuários. Eu preciso usar o que tem o menor tipo de privilégio, tá? Para fazer isso aqui. Qual que é? Alguém sabe me dizer? Eu vou tentar com um usuário aqui, vamos ver se vai funcionar. Depois, se alguém responder ou se não responder, a gente bate na tecla de novo depois, tá? Eu tenho aqui anotado o nome do usuário, vamos ver. O Henrique colocaria admin do domínio. Isso, é o admin, tá, mas isso é do domínio local, tá, Henrique? Eu tô falando aqui do Azure. Do local a gente tem o domain admin, enterprise admin, a gente pode botar algum outro tipo de usuário, um membro do domínio, tá? Então, vamos lá. Do Azure AD só existe um usuário que pode ser feito, um tipo de permissão de usuário que pode fazer a sincronização. É o Global Admin. Não existe outro, tá? O menor privilégio possível é o Global Admin. Não existe outro, é o que tem mais privilégio no domínio. Eu não consigo fazer com outro usuário. Se eu tentar com outro, ele vai dar erro de privilégio. Vou botar minha senha aqui. Se ele vai dar tudo certo lá. Vamos torcer para que dê certo. E aqui sim. Aqui que é o Connect ADDS, o ADDS local. E aqui também, o usuário com o menor privilégio aceito nessa configuração, o menor privilégio possível é o Enterprise Admin. Não consigo com outro nível de usuário, então tem que botar aqui o Enterprise Admin, senão não vai funcionar. Vamos botar aqui. Vamos ver qual que é meu domínio, lab.local. Lab.local. Vamos ver se vai passar a senha. Beleza. Então aqui ele vai mostrar os sufixos de UPN que não estão adicionados no Azure AD. Como eu não tenho nenhum domínio roteável lá adicionado, ele não vai aparecer aqui e isso é normal. Aqui ele iria aparecer se eu tivesse lá o meu domínio da minha empresa, ou cooperate.com.br, ou enfim, um domínio roteável, um domínio válido. Ele apareceria aqui como adicionado ali no Azure AD. Tá? Então aqui a gente pode simplesmente dar um continuar aqui sem dar o match nesses UPNs aí, né? A gente pode fazer isso tranquilamente sem problema nenhum. Dá um next aqui.
E agora ele me diz assim: já instalamos, vou instalar, vou configurar o conector, vou configurar o conector local, habilitar o hash de senha para sincronizar e configurar o serviço de sincronização. Eu posso desmarcar ou deixar marcado aqui iniciar a sincronização após o processo ser concluído. Vou deixar marcado, mas eu normalmente utilizo essa opção desmarcada, porque em alguns casos, alguns cenários, eu não quero ficar replicando tudo que eu tenho no meu AD para o Azure AD. Vai um monte de sujeira que eu não quero que vá para lá. Então eu deixo desmarcado e faço uma configuração para escolher qual OU eu vou sincronizar. Nesse caso aqui tem 6 usuários só, não tem nada demais. É um domínio de teste, a gente pode botar para ele fazer sozinho, tá? É tudo automático. E agora ele demora uns minutinhos aqui, porque ele instala uma pequena base ali do SQL Express. Então a gente vai ter que demorar, a gente vai ficar acompanhando a instalação aqui um pouquinho, não deve levar muito tempo, tá? Eu estou aqui numa máquina virtual no meu notebook, deve levar uns minutinhos aqui, mas não muita coisa. Enquanto isso, se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, uma pergunta, fiquem à vontade aí, tá, pessoal? E aproveitar que estamos esperando passar essa configuração, quem é que está na live aí hoje que está lá no BeExpert? Só para eu ter uma ideia de quem está lá. Eu já vi que o William está lá. Só para eu ver quem é que está lá no BeExpert, lá que vai aproveitar os cursos lá do Rafa. E pelo que eu entendi, pelo que eu vi, o Rafa abriu vagas, mais vagas agora, tá? Não para os First Members, mas vai ter vaga, tá? Tem vaga aberta lá para entrar nessa comunidade de TI, né? E tá bem legal mesmo. A gente tá, eu tô sendo bem ativo no grupo do Telegram lá. A gente está interagindo bastante, trocando umas ideias legais lá. É uma comunidade bacana. Ó, Dantas tá aí. É isso aí. Entrou hoje, né, Dantas? Entrou hoje, né? Que ele está criando uma conta para sincronização agora, tá? O William participou até da aula ao vivo que teve terça-feira, né, William? Uma aula de fundamentos do server, né? Henrique também. É isso aí. Essa comunidade vai só crescer, vai ficar cada vez maior e vai ficar bem bacana. A gente vai trocar bastante experiência lá, é bem interessante isso aí. O Rafa teve uma ideia bem bacana, né? Vamos lá, ele vai criar agora, vamos ver. Está configurando o Azure AD. Vamos ver se começou a sincronizar alguma coisa lá. Eu acho que ainda não, mas vamos ver. Ainda não. Ele só criou uma conta lá no meu Azure AD, mas não colocou nenhum usuário meu ainda lá, né? A gente vai ter que esperar ele concluir o processo todo aqui para começar a replicar os usuários lá para o Azure AD. Mas é um processo bem simples, tá, pessoal? Então, o que ele leva aqui, a gente está fazendo ao vivo, quando é um processo um pouco mais longo, um pouco mais demorado, eu costumo ou deixar um ambiente já preparado para mostrar, ou mostrar a parte de que demora, que leva mais tempo. Eu prefiro mostrar um videozinho curto, acelerado para o pessoal acompanhar. Mas como nesse caso aqui leva demorar 2, 3 minutinhos só, eu preferi fazer tudo ao vivo para a gente ver como funciona todo o processo e caso dê algum problema, que espero que não, né? Espero que não dê problema. Fiz a minha oferenda para os deuses da transmissão ao vivo, da demo ao vivo, né? Então não deve ter grandes problemas para fazer isso. Mas caso tenha problema, a gente já faz um troubleshooting aqui ao vivo também. Não está nos planos, tá? Se der problema, pode ser que leve um pouquinho mais a nossa live adiante aí. Mas está evoluindo bem. Não conhecia esses deuses aí, né, Dantas? Esses caras aí,
Se eu não fizer a minha oferenda para esses caras antes de fazer minha live, dá problema. Então, toda sexta-feira eu faço uma oferendinha para eles, daí não tem nenhum problema. Aí, ó, finalizou. Configuração completa. Aqui ele já avisa, né, algumas informações de. Até ele comenta aqui de Office 365, né, que agora mudou o nome, é Microsoft 365. Ele me dá um alerta aqui em laranja, me avisando que a lixeira do meu AD local está desabilitada. Então, caso eu remova um usuário ou delete algum usuário, se eu não tiver a lixeira é mais um pouco mais complicado para restaurar. Se eu tiver a lixeira, facilita bastante na hora de restaurar o usuário. Então aqui ele já comenta que no azulzinho ele fala que está configurado e vamos dar um OK. Por cento de falha? Não, não, isso aí é só quando é demonstração ao vivo que falha. Normalmente demonstração ao vivo dá problema. Quando não pode dar problema, aí que acontece. Quando está fazendo no dia a dia, dificilmente. Não, mas brincadeiras à parte, tá, pessoal? O AD Connect é bem estável, assim, quando tem algum problema é porque tem alguma sujeira no AD, alguma coisinha tem que ser tratada localmente. Normalmente é isso, tá? Normalmente é isso. Já peguei alguns casos que era problemas no AD, tinha uma sujeira lá de uma floresta antiga, de um domínio antigo, e é possível de resolver, não é um processo complexo de se realizar o Azure AD Connect. Vamos ver se já começou a sincronizar alguma coisa. Aí, ó, já está sincronizado o meu Azure AD. Todos os usuários que eu tenho lá no meu ambiente local, no meu AD local, estão aqui já. Isso vale também para grupos. Ferramentas para tratar as sujeiras. Tem ferramentas do próprio AD. Tem uma ferramenta bem interessante, ainda bem que tu tocou no assunto, Dantas, tá? É uma ferramenta bem interessante que quando a gente pega um domínio muito grande e que já foi bastante utilizado, que já tem bastante coisa, bastante sujeirinha, antes de sincronizar, a gente configura o AD Connect, desabilita a sincronização automática e antes de sincronizar tem uma ferramenta chamada ID Fix. Daí ela vai percorrer os usuários do AD e vai nos mostrar possíveis problemas de sincronização. Tá? Caracteres que não vão ser aceitos, domínio que não vai ser aceito, senhas, enfim, ele vai fazer uma validação. Deixa eu botar o nome aqui da ferramenta, tá? Deixa eu ver aqui no meu mouse. Aqui. IDFix. Vamos ver se eu cato ela aqui também. Vamos ver. IDFix. Então, essa ferramenta aqui, ela é utilizada para fazer. Oh, que beleza! Vamos ver se aqui vai funcionar. Ele fala em algum lugar aqui do ID do IDFix. Onde é que ele fala aqui? Em algum momento que ele fala do IDFix, eu posso botar aqui o link correto depois, tá? Que eu não estou achando aqui e o link que eu encontrei estava quebrado. E ele faz uma validação no domínio. O Henrique tem uma questão aqui. É exatamente isso. Usuários renomeados, fica sujeira no AD. Sempre a gente nunca vai achar um ambiente que vai funcionar 100% de tudo, né? A gente vai ter que fazer algumas adaptações em alguns lugares, a gente vai ter que fazer uma avaliação um pouquinho mais criteriosa antes, né? E rodar essas ferramentas que a Microsoft disponibiliza. E nessa ferramenta ele vai te dizer, ó, esse usuário não vai sincronizar por causa de tal motivo. Ou porque a senha dele não atende os requisitos lá da nuvem, ou porque a senha dele, o usuário está com um caractere que não vai aceitar, ou tem diversos problemas e essa ferramenta ela faz uma lista de todos os possíveis problemas no AD e até tem dicas de correção lá. É super tranquilo de fazer, tá? Não, como eu disse, o AD Connect não é nada muito complexo de ser realizado e ser configurado também. Então, neste ponto,
É isso aí, ó. Aí, ó, o doc já está excelente. Obrigado aí, Dantas. Obrigadão. Então, nesse ponto aqui, voltando aqui na nossa sincronização, estamos, para nós não perder muito tempo, neste ponto aqui já está todo mundo sincronizado e todo mundo autenticando. Só que vai estar autenticando lá dentro do Azure. Se eu, por algum motivo, bloquear o meu usuário no meu AD local, ele só vai bloquear no Azure AD, no intervalo de tempo. Tem um intervalo de tempo que a gente pode definir isso também. Então não é imediatamente, porque a gente fez o hash de senha. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Tem uma ferramenta bem legal, a que eu falei, eu comentei dela, que a gente ia dar uma olhadinha. Não fica o atalho automático da ferramenta, não sei porquê. Tá? Não sei porquê. É a principal ferramenta do Deconnect, não fica. A gente tem que vir aqui, Program Files, Azure AD-Sync, o eShell, e aqui a gente vai ter esta ferramenta aqui, ó. Vou colocar um atalho dela lá na área de trabalho. É o mesmo ícone, inclusive, só que é outra ferramenta. Tá até, ó, vamos abrir esse aqui, ó. Ele vai abrir aquela minha página de configuração. Não é isso que eu quero. Eu quero vir aqui. E aqui sim, nessa ferramenta a gente vai conseguir acompanhar a sincronização, verificar se houve algum erro. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, tivemos 15 updates. Lógico, né, pessoal, que ele vai aqui com esse número, esse ID maluco aqui dos usuários, tá? Eu não tenho, não é tão amigável assim, né? Um log muito amigável, mas ele já vem com algumas opções aqui, ele te mostra o que foi feito update lá, o que não foi. Aqui ele é um pouquinho mais fácil, ó, de entender, que ele mostra o caminho todo do AD, do usuário, com todo o seu caminho de uso. Mas o que eu quero mostrar tá aqui, eu venho aqui em Connectors. Aqui, se eu não me engano, aqui eu vou clicar duas vezes, isso aí. Vamos ver se é nessa opção. Não, não é nessa opção. Aqui, pessoal, é importante tomar muito cuidado, porque o AD Connect ele cria usuários de sincronização. Eu não posso vir aqui e mexer, que senão vai dar confusão. Tá? Vai dar bagunça lá no meu AD. Eu acho que é aqui que eu tenho que vir, no meu domínio local, exatamente. No meu domínio local, eu venho aqui em configurações de diretório, containers. Aqui sim eu posso botar o meu usuário administrador, o administrador do domínio, né, o Enterprise Admin, a senha dele. E olha só que bacana. Se eu tenho uma estrutura complexa de usuários, eu tenho uma UU só para usuários que estão bloqueados ou que não fazem parte, não precisam ir para o Azure AD, né, são usuários de serviço que eu rodo nos meus servidores locais, usuários de terceiros que não precisam ter conta no Azure AD ou no 365, enfim, no que compartilhar aí com o Azure AD, eu venho aqui e escolho qual OU eu vou sincronizar, beleza? Eu vou vir aqui e vou definir, eu quero sincronizar a users. Não, eu não quero a users e quero a usuários onde está todos os meus usuários. Então aqui eu vou deixar essa marcada e as demais não. Para evitar mandar um monte de sujeira, um monte de conta de objetos que já podem não estar mais em uso, quem sabe. Então, para evitar o máximo de mandar sujeira lá para o nosso Azure AD. Vem aqui, marco, dou um OK, quando der o próximo OK, na próxima sincronização, se tiver usuários aqui, vão ser apagados do Azure AD. E se não tiver, nada acontece, obviamente, né? Mas eu posso colocar usuários aqui dentro que não vai ser sincronizado nunca. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Caso eu faça essa configuração e tente sincronizar usuários que estão aqui dentro e nunca vai aparecer no Azure, é uma forma de fazer um troubleshooting, né? Seguir o problema até chegar nessa solução. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos tentar logar com o usuário lá. Vamos ver se a gente consegue logar. Vou pegar aqui uma aba anônima.
Vamos pegar um usuário. Vamos pegar aqui. Vamos jogar com o Ozzy mesmo. Vamos ver qual que é o usuário dele. Ozzy arroba livecooperate.microsoft.com. Tá? Então vou vir aqui, portal Azure. Vou colocar aqui Ozzy ou arroba livecooperate.onmicrosoft.com. Colocar a super senha do Ozzy. E ele vai logar. Então isso é o tipo de login que eu vou fazer dentro do serviço da Microsoft. Isso é válido no caso aí de um Microsoft 365 também. Tá? Então aqui eu vi que consigo logar, eu sou só um usuário, não consigo fazer mais nada aqui dentro. É só uma forma de demonstrar o login desse cara. Vamos fazer logoff aqui. Eu vou sair dele. Vamos fazer um teste bem rapidinho aqui. Eu vou bloquear meu usuário aqui e logar de novo lá. Se eu for rápido o suficiente, ele não vai logar. Ele vai logar. Tá? Então, por que isso? Porque ele demora para sincronizar lá com o meu Azure AD. Tá? E se eu não quiser esse comportamento, em algum momento ele vai liberar, ele vai bloquear meu usuário. Só que ele tem um tempo de sincronização. Se não me engano, é 30 minutos o padrão. Se eu não me engano, é 30 minutos o padrão. Então, até não decorrer esses minutos de sincronização, ou eu dar uma sorte de, de bloquear o usuário no minuto seguinte rodar o job de sincronização, aí eu vou ter que esperar no máximo 30 minutos, né, para fazer este bloqueio, essa sincronização de usuários e bloquear. Vamos mostrar como é que funcionaria a autenticação de passagem. Então lembrem que eu estou com tudo aberto aqui, a gente não precisa fazer nada de diferente. A gente já instalou o AD Connect, eu preciso só trocar a forma de sincronização. Então vou vir aqui em Azure AD, configure. Dentre as configurações que eu posso alterar aqui, tem diversas configurações, tá? Até customizar opções, devices, esquema, várias opções, tá? Até a federação posso fazer. Eu vou vir aqui e vou trocar a forma que os usuários se logam. E aqui eu vou colocar minha senha de novo, do meu Global Admin. Dá para forçar, William, tá? Tem um comando PowerShell que a gente roda lá que ele força a sincronização na hora. Isso aí, Henrique. Tu força com PowerShell. Mas se não quiser forçar, ou daqui a pouco a necessidade do nosso ambiente é diferente, eu preciso realmente que o usuário se autentique no meu AD local, eu vou ter que usar a autenticação por passagem, que é essa segunda opção aqui, né? O Pass-Through Authentication. Vou vir aqui, vou deixar habilitado o Single Sign-On e vou avançar. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Eu vou fazer essa alteração. Ele vai pedir aqui a senha de novo do meu ambiente local. E vai fazer uma checagem dos componentes instalados e algumas configurações e vou mandar configurar. Eu vou dar uma corridinha agora com o assunto, vou ver se eu consigo dar uma acelerada, tá? Que estamos praticamente no limite aí que eu tenho para fazer a live. Vou esperar ele configurar, não deve demorar muito.
A gente já faz um testezinho de autenticação na hora, tá? Beleza, configurou. Terminou de configurar, vou ter que dar um tempo para ele sincronizar, provavelmente não vai funcionar tão rápido assim. Vamos fazer o teste lá. Vamos abrir aqui. Lembre-se, o usuário está bloqueado, tá? Aqui, ó. O usuário está bloqueado. Vamos ver se ele já vai habilitar a autenticação de passagem. livecooperate.microsoft.com. Vamos para a senha do bicho. Dá para perceber que vai funcionar, por quê? Não sei se vocês repararam também, esse delay adicional que teve quando eu digitei minha senha. Ele teve um tempinho a mais, parece que ele deu, ele estava, vamos usar um termo, ele estava pensando mais para autenticar meu usuário. Quer dizer que ele fez o quê? Ele estava pedindo aqui no meu AD local se ele podia permitir ou não. Né? A grosso modo falando, ele faz isso. Então, já dá a mensagem aqui que a conta está bloqueada, que é para entrar em contato com o suporte. Aí o suporte vai lá e vai desbloquear a conta do Ozzy. Né? Vamos lá, dar um habilitar na conta do Ozzy. E vamos botar a senha de novo. Não demorei mais do que a última vez para fazer isso, tá? Delayzinho adicional e liberou o acesso. Tá? Deu para entender, pessoal, a diferença entre os dois modos mais utilizados. Então, a gente tem principalmente, tá, a questão, eu diria que assim, as empresas, tem algumas empresas que são bastante preocupadas com a questão trabalhista mesmo, tá? Então, quem usa 365 normalmente vai querer usar esta forma, tá? Para autenticar e bloquear lá no AD local, limitar bastante lá no AD local para evitar algum possível problema ou, enfim, qualquer coisa lá adiante. Beleza, pessoal? Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que ficou faltando que a gente pode conversar? Porque meu tempo está estourado já, né? Então, se a gente tiver alguma pergunta, alguma sugestão, a hora é agora. O segundo é melhor? Depende muito do cenário, tá, William? Depende muito do cenário. Porque daqui a pouco a gente tem uma empresa, por exemplo, que eu tenho uma empresa pequena ou no interior do Brasil, que a gente tem um link muito ruim de internet, acontece bastante. Se eu usar a segunda forma de autenticação, a chance de eu deixar meus usuários do 365 sem logar, por exemplo, do meu Azure AD, ou enfim, do Azure ou 365, a chance deles não conseguirem se logar é muito grande, porque meu link lá não é muito bom. Em contrapartida, empresas que estão em grandes centros, né, ou em cidades um pouco maiores, com uma estrutura um pouquinho melhor, que já possuem dois links ou até mais links de contingência, é um cenário mais bacana mesmo, tá? É um cenário que a gente troca a senha, ele já ativa na hora, não precisa sincronizar manualmente, não precisa fazer nenhum passo adicional para agilizar a sincronização. Tá? Depende muito de cada cenário. É o que eu sempre digo, não existe uma solução. Ah, coceira no nariz hoje. Não existe um cenário certo ou uma ferramenta certa ou errada. É, isso é, para quem trabalha com TI, isso devia ser uma regra. Não existe cenário certo ou errado. Existem funções que se encaixam melhor para cada cenário, para cada ambiente. Então, se a solução não é a ideal que a gente sonha ter, mas atende o ambiente, ok, é uma solução correta. Beleza? Bom, pessoal, então, quem tiver alguma dúvida adicional, quiser conversar com um pouquinho mais, pode me chamar nos grupos do Telegram. Eu não estou só no BeExpert, tá? Eu estou em todos os grupos que o Rafa tem lá, eu estou em todos eles. Tem minhas redes sociais aqui, eu vou deixar um canto aqui, minha rede social.
Entre em contato comigo, a gente troca uma ideia. Se tiver sugestão para assunto, por exemplo, esse assunto de hoje aqui surgiu dentro de uma aula, né? Então, o assunto pode surgir a qualquer momento e em uma conversa a gente consegue gerar conteúdo aí e tentar passar um pouquinho do que eu conheço aí de Azure para vocês. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos que ficaram aqui comigo até agora, tá? Muito obrigado mesmo. Sei que é difícil sexta-feira, 9 horas da noite, ficar aqui estudando Azure comigo. Agradeço de coração a vocês mesmo e um forte abraço para vocês. Semana que vem eu tô de volta aí. Valeu! Tchau, tchau.